É uma grande alegria estar aqui, mas também uma grande responsabilidade, né? E que o Senhor nos ajude nesse momento, né? Nesses minutos. Eu vou repartir com vocês, irmãos, o tema é o reino e a vulnerabilidade. O que é estar vulnerável? Né? O que é estar numa situação vulnerável? Né? Fui pegar lá o dicionário, tem várias qualificações, fala a situação de fragilidade, né? Indefeso, exposto, desprotegido, desamparado, magoável, descoberto, atacável. Né? Então, todos esses são sinônimos de uma situação de vulnerabilidade. E hoje em dia a gente vê muitas situações de vulnerabilidade, né, gente, do nosso tempo, né? A gente vê uma situação de vulnerabilidade física, quando estamos doentes, né, que as grandes doenças aí do nosso tempo. Quando temos fome, né, a gente vê a situação de vulnerabilidade assim, das pessoas, né, que muitas vezes não tem realmente o pão físico para comer. A situação social, né, o comprometimento mental, né, o comprometimento mental, as doenças mentais, né, que tanto assolam também o nosso tempo, as pessoas que estão presas e que estão cativas. Então, são todas situações de vulnerabilidade no nosso tempo e que nós, muitas vezes, experimentamos realmente essas situações. Aí tem 2 versículos que eu vou pegar, o primeiro é Mateus 35, 38. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e preparando o evangelho do reino. Enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades, ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Peguei uma tradução nos dias de hoje, cansada e abatida, fala de aflitos abandonados, né? Eles estavam, as ovelhas aí, né? As pessoas estavam vulneráveis, né? E Jesus teve compaixão delas. Teve compaixão dessa situação de vulnerabilidade, né? Quando eu falo em vulnerabilidade, eu vejo 2 situações, gente. A primeira é você estar na situação vulnerável, né? E a segunda é cuidar ou viver com quem está em situação de vulnerável. Né? Nós podemos estar em muitas situações de doença, né? De cansaço, né? De fome, de sede, e também podemos estar cuidando de pessoas que estão em situações vulneráveis, né? Nossa prática, né? Foi falado muito dos filhos, quem tem filhos, né? Tem que estar cuidando deles. Quem tem um pai idoso, uma mãe idosa, né? Eu, na minha situação, tenho a minha irmã, que é especial, que ela é totalmente vulnerável, totalmente dependente de mim para todas as coisas, né? Então, e quando nós estamos cuidando de alguém, ou então cuidando ou vivendo com pessoas que então a gente acha, então nós estamos bem, porque nós podemos cuidar do outro. É um engano, porque na realidade nós também nos tornamos também em situação de vulnerabilidade junto com aquela pessoa. Né? Nós também sentimos toda aquela dependência, né? Todo aquele desamparo que a pessoa tem também. Né? E eu vejo que foi isso que Jesus sentiu quando ele viu as ovelhas, né? As ovelhas abandonadas, desamparadas, sem pastor. Tá? E eu coloquei aqui também que o pecado também nos torna vulnerável. É algo que temos escutado bastante, que o pecado também nos torna vulnerável. Daí vou pegar um outro versículo, 61, 1 e 2, Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque Yahvé me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova, né?
anunciar a boa nova aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, e por aí vai, né? Isaías 3, 4, a gente pode ler até o final para ver. Então, a gente vê que Jesus, ele faz a obra completa com o anúncio do reino. A Sueli falou na palavra de inclusão. É isso que Jesus faz. Ele faz assim uma inclusão completa, com a cura, com o pão, com o templo, né, do Espírito Santo em nós, com a cura das nossas almas e o arrependimento do pecado. Então, Jesus faz uma obra completa em nós. Né? Apesar de todos os nossos momentos vulneráveis, ou então das pessoas que nós temos que cuidar. No primeiro versículo em Mateus, depois tem: então disse aos discípulos, a colheita é grande, mas poucos os operários. Pede, pois, ao Senhor da colheita que envie os operários para a colheita. Colheita, né, na tradução de onde fala plantação, envio trabalhadores para a colheita, né, para essa plantação. Então, Jesus já fazia a obra completa. Ele já curava e as pessoas já iam para o reino. Já. Ele curava, né, as pessoas, e as pessoas já iam para o reino. Então, Jesus faz essa obra completa nas nossas vidas, né? Estava conversando com a Maria, né, sobre, e onde depois ela colocou a experiência dela, né, de advogada, de estar na cadeia. Eu fiquei pensando, a Maria, ela é uma situação vulnerável, né? Ela está lá, mas o Senhor a usou, né? O Senhor deu para ela todas as ferramentas do reino para ela estar lá e prestando, né, esse conforto, né, aos cativos. Então, gente, pode ser que eu esteja falando assim, eu ouso dizer, né, se for algum erro de interpretação, que os irmãos me corrijam. O reino de Deus vivenciado, né, é formado pelos vulneráveis. Amém, gente. Pensando aqui na palavra que o Vitor trouxe, fazendo uma ligação com o que a Magda está falando, sobre ser verdadeiro, né? E o quanto muitas vezes nós também ficamos nessa condição, porque às vezes a gente ouve essa palavra como se fosse, não sou eu vulnerável, né? Mas muitas vezes nós também ficamos nessa condição na nossa vida, como você mesmo falou, Magda, aí, né? Às vezes tem outra pessoa nessa condição, às vezes nós mesmos. E a importância de nós podermos reconhecer os momentos que nós estamos vulneráveis, os momentos que nós estamos precisando de ajuda para poder pedir, né? Para poder ser fortalecido em Deus, para poder resistir às investidas aí do diabo, as investidas do pecado, como tem sido falado hoje. Então, eu achei muito importante isso, né? Que a gente precisa se atentar muito para essas questões também, de quando a gente está vulnerável, ser verdadeiro, como o Vitor falou, e poder pedir ajuda aos irmãos, né? Me faz lembrar também da palavra da Sueli ontem, quando ela falava assim, derramarei do meu espírito especialmente aos servos. Se eu colocar os servos nessa situação de vulnerabilidade, então, né, dá para fazer uma correlação com isso também. Hoje de manhã também, né, sobre o testemunho do Jonatas, depois a Ivanilda colocou aquela música, eu falei, olha lá a palavra lá, né, que eu estava preparando. Então, realmente, o Senhor está nos dando em gotas, e com essas gotas nós estamos formando, assim, um rio único, né? É um rio único que o Senhor, né? Uma palavra atrelada à outra, uma palavra complementando a outra. Deus está dando assim, né? Os pingos, né? Os pingos do Espírito, e está formando assim esse rio imenso. Amém, gente. Amém. Verdade, nós não queremos ser vulneráveis, nós queremos ser invulneráveis. Mas isso só, né? Jesus, ele sofreu, né? Na caminhada dele, na paixão, ele estava constantemente em pressão, né? Com pressões, né? Gente querendo matá-lo, e ele, né, administrou, né, com a força, a coragem, a graça que o Senhor, que Deus nos deu a ele, né? Mas nós precisamos entender que, por vezes, nós somos muito vulneráveis, né? Então,
reconhecer isso, né? Essa vulnerabilidade é se humilhar, se colocar diante dele mesmo.